As pessoas quando olham para você, né, e você ministrando, você escrevendo, você viajando, você gravando e tal, e liderando a igreja ao lado do Arthur, muitas pessoas, muitas mulheres falam, nossa, eu queria fazer isso, né? Eu queria ter essa coragem e tal. Mas eu sei que você tem uma história com alguns momentos de dor, né? Sim. E eu queria te perguntar o seguinte: quão importante foram esses momentos esmagadores, né? Porque eu conheço um pouquinho do seu testemunho, da perda da sua filha e tal. Quão importante foi isso para moldar a líder que você é hoje? Uau. Uau, eu acho que isso fez parte de um processo que me forjou, né, para viver o que eu estou vivendo hoje, né? A minha história, né, passa por vários momentos, como esses que a gente contou, de liderança, de desafios, mas eu acredito que tem uma página da minha história, né, que foi muito forte para mim, que foi a perda da minha primeira filha, né? Eu conto a minha história, meu testemunho. Então eu tive a minha primeira filha e com 3 meses ela faleceu. E eu acho que isso realmente foi parte de um ensino muito lindo de Deus na minha vida, né? De mais uma vez aprender a me submeter ao Senhor e à vontade dele, mesmo que aquela vontade não estivesse clara para mim, mesmo que eu não conseguisse vislumbrar o porquê daquilo, mas entender que me faria bem me submeter e aceitar a vontade de Deus para minha vida. E foi isso que eu vivi, né, com a minha história. As pessoas pensam que, assim, o pastor Carlito Paes, ele diz, a história só é bonita depois de escrita, né? E é verdade. As pessoas olham para mim hoje, como você falou, às vezes viajando, às vezes pregando e fazendo tantas coisas, e elas acham que foi tudo muito rápido, né? Ou então escutam o meu testemunho e que foi muito fácil para mim vencer aquela dor. Uau, eu sou uma super mulher. Não, tá bem longe disso, né? Foram muitos anos de dor e de cura e de superação. E eu contei o meu testemunho depois de 8 anos que a minha filha tinha falecido. Uau. Eu esperei o tempo certo, o tempo que eu realmente estava preparada para ensinar sobre esse processo de dor. Eu não queimei etapas na minha vida. Eu acredito que isso foi fundamental para me sustentar Muito bom. hoje, sabe? Então, tem uma história no bastidor que às vezes as pessoas não enxergam. E eu acredito que o tempo vai te ajudar a não somente enxergar, mas se ver preparado para o momento certo. Acho que as pessoas hoje a gente vive uma geração fast food, né? As pessoas querem tudo muito rápido. Elas querem começar um ministério e elas querem que de repente aquilo cresça. E eu acho que até parte disso uma motivação errada, sabe? Você precisa amar Jesus de todo o seu coração, servir a Ele, e depois o que Ele vai fazer com tua vida é dele, sabe? Você não precisa buscar aquilo, né? Eu até falei um dia desses nas minhas redes sociais sobre isso, sobre chamado, e muitas pessoas me perguntam sobre isso. E eu falo exatamente isso. Eu falo, olha, mais importante do chamado não é as ferramentas que você tem, não é o dom que você tem, é quem você é. Qual é a motivação do seu coração nisso tudo, sabe? Eu não estou querendo julgar e dizer que muitas pessoas querem um chamado para ter uma projeção, mas é fato que nós precisamos entender que muitas pessoas buscam isso. E a motivação do nosso coração é muito importante. Então, eu sou de uma época que eu sempre quis servir a Jesus na minha igreja local, quando nem se existia isso, quando não existia nem a possibilidade de uma pastora ou um pastor ter algum tipo de projeção. Então, eu acho que por trás de tudo existe a motivação e o tempo certo para todas as coisas na nossa vida. E assim foi com a minha história de luto, de dor. Houve o tempo certo de contar, de abrir, de compartilhar, de ensinar, porque eu tinha vencido o tempo da aprendizagem. Quer dizer, vencido não, a gente está vencendo todos os dias. Mas eu passei por aquele processo. Essa semana aconteceu o fato que ficou muito evidente na mídia, né, do Whindersson, que perdeu o filho, né? E aqui em Bragança, 3 mulheres perderam o nenê na gravidez, né? Em 48 horas, 3 moças aqui da nossa comunidade perderam o bebê, né? E eu queria te fazer uma pergunta. Para as pessoas que estão ao redor, como ajudar essas mulheres? Uau, O que maravilhosa. falar?
o que falar, ou tem que falar alguma coisa, o que fizeram ao seu redor que te ajudou e o que fizeram que não é legal fazer? Uau, maravilhosa essa sua pergunta. Principalmente porque o luto é uma vivência muito próxima de muitas pessoas, né? No Brasil, Sim. mais de 50 mil pessoas morrem só com arma de fogo no ano. Então, se você calcula aí em 5 anos, dá mais de 450 mil pessoas, de mães que perderam seus filhos, só nesse segmento. Então, todos os dias pessoas estão enfrentando a morte, o luto. E eu acho que, infelizmente, a gente tem uma cultura de reprimir o luto. A gente tem uma cultura de não fica triste, né? Seja forte, isso vai passar. E eu acredito que isso rouba das pessoas a humanidade e o processo de cura. Parece que se tem uma fórmula mágica para ensinar uma pessoa que está sofrendo a dor, né? Não fique triste, né? Não chore, seja forte. E, na verdade, essa é a fórmula avessa, assim dizer, uma pessoa que está sofrendo. Jesus nunca nos ensinou isso. Ele nos permitiu, né, sermos seres humanos, chorarmos, sentirmos a dor. Ele sempre foi a pessoa mais empática e compassiva e mostrou compaixão com as pessoas. Então, eu acho que se você tem alguém junto de você, você não precisa dar um sermão nessa pessoa, nenhuma fórmula pronta. A Bíblia diz, chorai com os que choram, né? Se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. A Bíblia não diz, faça um textão para quem está chorando, ou dê uma fórmula mágica para quem está chorando. A Bíblia só diz, chora com quem está chorando, sabe? Sente a dor daquela pessoa. E eu acho que esse é o primeiro pressuposto, né? Não querer ensinar, nem dar razões. As pessoas hoje em dia também Hoje nós vivemos essa sociedade de encontrar culpa em tudo, sabe? As pessoas querem uma culpa por algo e encontrar os culpados. E nesse caminho ferem muitas pessoas que já estão feridas, né? Isso deve ter acontecido porque Deus estava te castigando porque você fez isso. Ou as pessoas querem brincar de ser Deus. Então, em momentos como esse, eu acho que sentir a dor é fundamental. É sentar do lado, é chorar, é sentir, né, compaixão, como Jesus sentiu. Eu amo que o maior exemplo, para mim, na Bíblia, nós temos vários, de alguém que soube superar a dor de perder um filho, é Maria, né? A gente olha para Maria, mãe de Jesus, e a gente vê alguém que, mesmo vendo o filho passar por tanto sofrimento e morte, ela continuou. E tem uma passagem muito especial, que é aquele momento que Jesus está na cruz, e ele olha para Maria e diz assim, eis aí o teu filho, para João, e ele diz aí, eis aí a tua mãe. Eu amo essa sensibilidade de Jesus, que no momento de perda de Maria, ele disse isso para ela. Era como se ele dissesse assim, olha mãe, eu não vou te pedir para não chorar, porque eu sei que para você vai ser importante chorar, mas em momentos que você se sentir fragilizado e precisar dar um abraço num filho, eu vou te dar aí um filho, ó, eis aí o teu filho. E eu amo que Jesus, quando falou com outras mulheres na Bíblia, outras mães que haviam perdido seus filhos, se você perceber, a fala de Jesus foi outra, ele dizia assim, mulher, não chores. Mas por que ele dizia isso? Porque logo em seguida ele ia fazer um milagre, ele ia ressuscitar aquela criança ou curar aquela criança. Mas em um dado momento, quando ele percebe que o milagre não ia acontecer, ele não diz assim, não chores, ele diz assim, vou encontrar alívio para você. Então, eu acho que em situações como essa, nós precisamos entender, né, o poder que há na compaixão, o poder que há em chorar a dor do outro, abraçar e simplesmente não falar nada. Você me perguntou aí, eu ouvi os dois lados, né? Mais o lado negativo do que o positivo, né? Eu posso te dizer que 99,9% de todas as pessoas que tentaram me consolar me destruíram mais do que me consolaram. Porque eu ouvi palavras muito duras e muito difíceis, né? Eu cheguei a ouvir na minha casa de alguém que já não tinha tido uma experiência de nascer de novo e com a dor ele teve essa experiência e que às vezes coisas difíceis na nossa vida acontecem para a gente ter uma experiência de nascer de novo. E é muito confuso para quem está sofrendo, porque a minha história com o Arthur, eu olhava para trás e eu dizia, Deus, eu não entendo, porque realmente a gente pode não entender. Eu disse, eu fiz tudo tão certo, eu casei certo, entreguei minha vida, meus dias para Deus. A gente tem aquela sensação de que nada, né, vai de mal vai nos acontecer, porque eu
fiz tudo como manda o figurino. E, na verdade, somos suscetíveis a dores. E a gente não precisa buscar essas explicações para isso. Mas, nesses momentos, eu ouvi muitas palavras duras e muitas palavras difíceis. Hoje eu vivo um momento muito livre da minha vida, de perdão, de entender que muitas pessoas nem sabiam que elas estavam falando que fazer, né? para mim. Mas houve um momento muito especial e muito significativo quando uma amiga minha, no velório da minha filha, eu estava sentada assim e ela me abraçou, se ajoelhou e me abraçou pelas pernas e ela disse assim: eu não sei, eu não tenho nenhuma palavra para te dar nesse momento, eu só posso chorar com você. E ela me abraçou e chorou comigo e era exatamente tudo que eu precisava. Eu precisava de alguém para dividir aquela dor comigo. Então, é isso. Eu acho que você não tem que dar nenhuma fórmula. Você precisa entender que ninguém está preparado para o luto. A morte não é nossa amiga, pelo contrário, a morte é nossa inimiga. Sim. Você não precisa achar culpados e você também não precisa de todas as respostas de Deus naquele momento, sabe? Deus pode te responder como Ele também não pode te responder e com o passar dos anos você pode vislumbrar qual era o propósito por trás de toda aquela dor. Mas, sabe, mesmo que você não consiga enxergar isso, aceitar a vontade de Deus soberana na sua vida, eu acho que é parte dessa maturidade que a gente encontra na dor, sabe? Encontra no sofrimento. Hoje eu olho para trás, eu consigo enxergar muita coisa, sabe? Talvez nunca vou enxergar tudo, né? Se Deus não me permitir viver isso. Sim. Mas eu sempre fui muito livre no meu relacionamento com Deus no momento da dor. Eu me lembro que quando eu perdi minha filha, nos momentos mais difíceis no hospital, porque foram muitos momentos, né, de muitas cirurgias e muita dor, eu falava para Deus, eu dizia: Deus, está doendo, Deus, por quê? Deus, eu não estou entendendo, né? Muita gente diz assim: para de perguntar o porquê para Deus e pergunta o para quê, né? A gente já ouviu tanto essa frase e eu falo: não, pode perguntar, pergunta tudo que você quer perguntar para Deus. Porque na hora da dor você precisa entender que você é filho. Um filho tem liberdade de perguntar para o pai. O filho tem liberdade de falar qualquer coisa para o pai. E eu senti essa liberdade. Eu vivi o meu luto. Eu dizia Deus. E eu chorava. E Deus era meu maior amigo. E era aquela pessoa que eu desabafava tudo que eu estava sentindo. Eu nunca tive esse Deus distante, frio, carrancudo, preparado para qualquer palavra que você dizer para mim agora nesse momento, eu posso mudar o seu futuro e nunca mais te dar um filho. Não, Deus não é essa pessoa, né? Deus é um pai amoroso que entende a dor e o sofrimento dos filhos e naquele momento, ao invés de julgar, ele está abraçando. Você falando, eu me lembrei do episódio de Lázaro, né? E Jesus, ele chega lá nessa cena de luto, né? E é interessante como Marta chega e ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela começa a dar explicações teológicas. Sim. Mas eu sei que no dia da ressurreição dos mortos, não sei o quê. E ela começa a dar explicações teológicas. E aí, quando Maria vem, ela fala a mesma frase: se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E só. É só o desabafo, é só... E aí você fala assim, não pergunta por quê, pergunta pra quê, né? Que as pessoas falam, né? E na verdade não finja diante de Deus. Né? Uau, sim. Seja real. O coração quebrantado e contrito ele não rejeita, né? E aí uma coisa que me impressiona, e tem tudo a ver com o que você está falando, é o fato de Jesus chegar na cena e ele vai resolver a cena. Eu fico imaginando assim, como que eu chegaria na cena se eu soubesse que eu ia ressuscitar o cara morto há 4 dias? Cara, eu ia chegar com o peito estufado, parecendo um jogador de futebol, assim, sabe? Com meu fone de ouvido, assim, pronto para fazer o gol do título. E Jesus chora. Você fala, cara, o que você está fazendo? Você vai resolver. Mas a compaixão e a misericórdia dele são tão infinitas quanto o poder dele, né? E a gente fez uma série aqui na família Desascope esse mês, chamado Deus Homem, falando de Jesus 100% Deus, 100% homem, né? E a ênfase da série foi a seguinte: o nosso Deus é o único Deus que pode olhar para nós e falar: eu também. Eu sei o que você está passando. Eu também. Você foi rejeitado? Eu também fui. Sim. Você está sentindo dor? Eu senti. Você foi espancado? Eu sei o que você está passando. Você foi abusado psicologicamente? Eu sei o que você está passando. Você
teve situações de miséria, eu sei o que está passando. Sabe, o nosso Deus é o Deus. Por que Deus encarnou? Para poder olhar nos nossos olhos e falar, eu sei o que você está passando e eu choro do seu lado, né? E, cara, isso é incrível. E que a gente possa manifestar esse Jesus, né? Como você disse. Simplesmente ficando do lado e chorando ao lado das pessoas.